E aí, megalunos, beleza? Vamos para mais uma quarta parte aqui, né? Da Escola de Especialistas de Aeronáutica 2022.1, certo? A gente vem essa semana fazendo esses cálculos e tudo mais. E aqui a gente tem a quarta parte, certo? E amanhã a última parte com as últimas questões para a gente fechar essa prova. Beleza, vamos lá para a questão, mas antes disso, não esquece de curtir, compartilhar, ir lá no logo, no banner do canal do Megaluno e clicar no Instagram e seguir a gente também no Instagram. Você vai ajudar muito a gente trazer conteúdo para vocês aqui durante a semana para que a gente possa crescer cada vez mais, beleza? Ajuda aí. Vamos nessa. Seja uma PG, aí ele dá a PG. Ao somar o quinto e o sexto termos da PG, tem-se que. Então, é uma aplicação direta de PG, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, a razão de uma PG nada mais é do que um termo menos o seu termo antecessor. Então, vamos pegar 36 dividido por 24. Como isso aqui, eu vou dividir por 12 e dividir por 12, tá? O que é que eu vou ter? Eu vou ter 3 sobre 2. Então, minha razão é 3 meios. Ah, professor, posso botar 1,5? Pode, mas observe as opções. Está tudo em fração. Então, deixa em fração. Vamos para o que a gente quer. A gente sabe que a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Seria isso, tá? A gente fazer o quinto e o sexto termo. Mas como são termos tão pequenos, a gente vai fazer direto. Vamos fazer isso aqui, ó. 54 vezes 3 dividido por 2. Só multiplicar. Pegar um termo e multiplicar pela razão. Pegar o próximo termo que a gente achar e multiplicar pela razão. Quando a gente fizer isso, a gente está procurando o A4. Tá? Isso aqui seria o A4. Seria o A3 vezes a razão. Ok? Então isso aqui vai dar quanto? 54 dividido por 3 dá 27, não é isso? 27 mais 27, 54. Então dá 27 vezes 3 e dá quanto? 81. Ok? Então esse seria o nosso quarto termo. Vamos para o quinto termo. O quinto termo seria 81 vezes 3 dividido por 2. Então isso aqui vai dar quanto? 81 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. 243 sobre 2. Então a gente já tem o nosso quinto termo. Vamos para o nosso sexto termo. O nosso A6 seria 243 sobre 2 vezes 3 sobre 2. O que a gente vai ter aqui? 243 vezes 3 dá 9. Dá 12, fica 2 sobre 1. Dá 6 e 1, 7. 729 sobre 4. Então a gente já tem o A5 e o A6. Mas antes de a gente continuar, eu vou multiplicar isso aqui por 2 sobre 2. Certo? Para quê? Para facilitar, para ficar com o denominador 4 nos dois. Então, 243 vezes 2 seria 6, 8, 486 sobre 4. Agora sim eu vou somar o A5 mais o A6. Seria 486 sobre 4 mais 729 sobre 4. O que é que eu vou ter aqui? Vamos somar isso. Somar 729 mais 486. Vamos somar, isso aqui vai dar 5, sobe 1. Isso aqui vai dar 11, sobe 1. Aqui vai dar 11 e 1, 12. Então vai dar 1215 sobre 4. E aqui a gente achou o nosso resultado. 1215 sobre 4. 1215 sobre 4. Então, nada mais é que uma multiplicação, tá? Não precisa usar a fórmula em si, porque são termos muito pequenos, são tudo muito perto. Então vai multiplicando e vai achando um por um. Próxima. Lembrando aqui que combinação, certo, de n termos, certo, P a P, seria n fatorial e n menos P fatorial de P fatorial. Essa aqui seria o nosso forma de combinação.
Então, C de n 4 a 4 seria n fatorial de n menos 4 fatorial e 4 fatorial, certo? E C de n menos 1 e 3 seria n menos 1 fatorial sobre menos 1 com menos 3 é menos 4, n menos 4 fatorial de 3 fatorial, tá? Então, a gente quer dividir isso por isso. Então, perceba que eu já tenho n menos 4 fatorial nos dois. Então, o que é que eu vou fazer em cima? Eu vou fazer aparecer n menos 1 fatorial. E ficaria n vezes n menos 1 fatorial sobre 4 fatorial de n menos 4 fatorial, tá? E aqui a gente vai ter algo muito parecido. Então, deixa eu botar o n aqui. Então, vamos lá. Então, vamos agora dividir. Eu tenho que... A moto, a bendita moto. Vamos lá. Eu tenho que n vezes n menos 1 fatorial sobre 4 fatorial e n menos 4 fatorial sobre n menos 1 fatorial sobre n menos 4 fatorial e 3 fatorial. Usando divisão de fração, repete a primeira. Certo? Seria 4 fatorial n menos 4 fatorial. Vezes o inverso da segunda. N menos 4 n menos 4 fatorial e 3 fatorial sobre n menos 1 fatorial. O que é que vai acontecer aqui? Vou até pegar o vermelhinho. Isso aqui cai com isso. E isso aqui cai com isso. O que é que eu sobro? 3 fatorial vezes n sobre 4 fatorial. O que é isso? Isso aqui seria 3 fatorial sobre n vezes n sobre 4 vezes 3 fatorial. E agora o que é que eu posso fazer? Eu posso cortar este com este. O que que me sobra? N sobre 4. E esse seria o nosso resultado. Aqui o nosso resultado, n sobre 4, n sobre 4. Tá? Uma questão fácil, só aplicação direta de fórmula, é só manusear bem aquilo que você tem, porque você vai ter uma divisão de fração, beleza? Vamos para a próxima questão. Essa aqui é tranquila, é uma questão que você não pode deixar de fazer na prova, certo? O que é que ele diz? Ele tem uma função de a em b e ele dá o domínio. Se isso é uma função e ele dá o domínio, o que acontece? Todos os elementos do domínio têm que ter a sua imagem, tá? Então você vai olhar só os primeiros termos. Vamos para a primeira. 0, 0. E um domínio não pode ter duas imagens. Então, se foi, essa aqui não é. Tá? Vamos para de baixo. 0, 0. Opa. 0, 1, 2, 3. O que faltou? Faltou o 4. E todo domínio tem que ter imagem. Então, esse aqui também não serve. Vamos para a próxima. 0, 2, 4, 5. 5 nem faz parte do domínio. E 1 e o 3 ficou sem imagem. Então, esse aqui também não é. E me sobra letra B. Tá? Uma questãozinha só de você fazer. Isso aqui é uma função constante quando todos os elementos vão a zero. Vamos para a próxima. Opa, legalzinha. O que ele diz? Um cilindro circular reto de 5 centímetros de raio e base 10 centímetros, certo? Né? 10 centímetros de altura, tá? 5 centímetros de raio da base e 10 centímetros de altura, terá toda a sua superfície lateral revestida por uma fita de 0,5 centímetros de largura, como mostra na figura. Aí ele traz uma figura.
considerando π, olha, agora sim, ele considerou π um valor, e que não haverá sobreposição de fita, será necessária uma quantidade mínima de metros. Ó, ele dá a fita em centímetros, dá a altura do cilindro em centímetros, dá o raio em centímetros, e no final ele pede a fita em metros, né? Para realizar a tarefa. Então, vamos lá. Primeiro, o que você tem que saber? Que nossa base lateral é um retângulo, ok? De 10 centímetros de altura. E aqui seria o comprimento da circunferência, que seria 2πr. Então, o comprimento da circunferência seria 2 vezes 3,14. 3,15 não, 3,14. 3,14 vezes 5, que é o raio. Então, meu comprimento aqui seria 2 vezes 5, 10, dá 31,4. Então, isso aqui é a mesma coisa que 31,4 centímetros. Como a fita ela vai de 0,5 centímetros em 0,5 centímetros, eu preciso de 2 pedaços desse para cobrir 1 centímetro. Então, eu teria 10 dividido por 0,5, é a mesma coisa que 100 dividido por 5, que dá 20. Tá? Então, eu preciso de 20 pedaços de meio centímetro. Mas esses pedaços, esses 20 pedaços de 20 centímetros, tem que ter que comprimento? 31,4 para cobrir todo o prolongamento. Para cobrir tudo isso aqui, eu preciso de 20 fitas de meio centímetro com 31,4 de comprimento. Então, seria 31,4 vezes 20. Dá 0, dá 8, dá 2, dá 6, 628 centímetros. Só que, lembra o que é que ele falou? Ele quer em metros. Então, eu pego isso e divido por 100. Então, 628 dividido por 100 dá 6,28 metros de fita. Aqui, nossa resposta, letra B. Vamos para a próxima. Aqui sim, essa questão, aí sim é uma questãozinha, ó, top, top, top. Tá? Essa questão aqui, para mim, essa e aquela da revolução do triângulo equilátero, são as melhores dessa prova. São as questões mais complicadas, são aquelas questões que você geralmente deixa por último, porque ela vai trazer uma complexibilidade muito grande e uma dificuldade bem grande para você resolver. Então vamos lá. Vou desenhar aqui um triângulo, certo? Ele diz que esse triângulo aqui, ele é reto em A e em B ele tem 60 graus. Estou falando isso, nem, né? O triângulo ABC é triângulo em retângulo em A e tem B igual a 60 graus. Se o perímetro do triângulo é este, ou o perímetro é este, a hipotenusa mede em centímetros, e aí a gente precisa calcular, né? Só que ele deu perímetro, ele deu a soma de todos os lados, não deu lado nenhum. O que a gente vai fazer? A soma dos ângulos internos de um triângulo na 180. O que é que você tem? Você tem 90 e 60. Falta quanto? 30. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui a hipotenusa de 2x e vou usar as relações que existem entre eles, certo? As relações de seno. Seno de 30 seria quanto? 1 sobre 2. Então, mais seno de 30 é a mesma coisa que cateto oposto, eu vou chamar de y, sobre hipotenusa que eu chamei de 2x. Por que eu chamei de 2x? Porque quando você for ver, ó, 2 com 2, ele vai se cortar. Então, eu tenho essa relação aqui, ó, 1 sobre 2 é igual a y sobre 2x. Vou multiplicar o 2x subindo. Eu vou ter que y, para isolar o y, é igual a 2x sobre 2, que é igual a x. Então, y é igual a x. E aqui eu vou usar o seno de 60. Seno de 60. Eu vou chamar isso aqui de W.
Então, seria raiz de 3 sobre 2, que é igual a w sobre 2x. A mesma coisa, eu vou ter que w é igual a 2 raiz de 3x sobre 2. Cortando 2, w é igual a raiz de 3x. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui, raiz de 3x. Aí, agora o que eu tenho? Eu tenho 2x mais x mais raiz de 3x, tá? Porque agora está tudo em função de x. E isso seria o perímetro. E o nosso perímetro é 9 raiz de 3 mais 1. 9 vezes raiz de 3 mais 1. Deixa eu botar aqui certinho. Porque o 9 está fora do parênteses, né? 9 vezes raiz de 3 mais 1. Então, vou somar isso aqui. Eu vou ter 3 mais raiz de 3, entre parênteses, e o x fora. Igual a 9 raiz de 3 mais 1. Então, x é igual a 9 raiz de 3 mais 1 sobre 3 mais raiz de 3. Aí aqui a gente vai racionalizar, né? Eu vou multiplicar o de cima e o de baixo, certo? Pelo o de baixo, mudando o sinal do da raiz. 3 menos raiz de 3. Para ficar o produto da soma pela diferença. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho 9 raiz de 3 mais 1 vezes 3 menos raiz de 3 sobre o que é que vai ter embaixo? 9 menos 3. O que é que eu tenho aqui? X é igual. Vou fazer a distributividade aqui, tá bom? Vou fazer a distributividade. Então, eu vou ter 9 vezes raiz de 3 vezes 3, 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 negativo, menos 3. 1 vezes 3 vai ficar 3 positivo, certo? Aí aqui eu vou fazer 1 vezes raiz de 3 vai ficar menos raiz de 3. Não é isso? Raiz de 3 vezes 3, 3 raiz de 3. Menos 3. Mais 3. Menos raiz de 3. Sobre 6. Vou continuar. 9. Isso aqui vai me dar o quê? Esse 3 cai com esse 3. Isso aqui vai me dar 9 vezes 2 raiz de 3 sobre 6. Isso aqui vai me dar 18 raiz de 3 sobre 6. E dá 3 raiz de 3. Então, x é igual a 3 raiz de 3. E ele quer a hipotenusa. E a hipotenusa, a gente usou o quê? 2x. Então, a gente vai pegar esse valor e vai multiplicar por 2. Vai dar 6 raiz de 3. E esse seria o nosso resultado. Então, a nossa hipotenusa seria 6 raiz de 3. É uma questão bem mais densa, tá? Principalmente para você encontrar essas relações aqui, né? Ter a ideia de usar seno e cosseno para encontrar essas relações, para depois fazer só conta. A partir daí é só conta. O problema dessa questão é esse clique que você precisa ter para encontrar essas relações em relação ao perímetro. Então, tá aqui. Essas foram as nossas questões relativas ao dia de hoje sobre a Escola de Especialistas da Aeronáutica, certo? Questões bastante legais, as de PG, de análise combinatória, de função, que é bem simples, é uma questão que você não pode errar na prova, tá? Uma questão de geometria espacial, certo? Com geometria plana, uma relação entre as duas, e uma bem legal de geometria plana, tá? Então, compartilha, curte, vai lá no banner, como eu já falei, no banner do canal. Clica lá no Insta, segue a gente no canal do Instagram, certo? Lá no site, no nosso perfil do Instagram, segue a gente lá, certo? Que vai ajudar muito. Então fiquem todos com Deus. Até amanhã. Fui!